Olá! Seja bem-vindo à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos direto ao que interessa. Estamos olhando uns trechos de um romance que jogam a gente bem no meio da confusão. É um grupo de fugitivos, sabe? Com ligação clara com os STARS, tentando escapar da sinistrosa Umbrella Corporation. Tem de tudo aqui. Perseguição de carro, daquelas de roer as unhas, infiltração super tensa e, claro, os confrontos com os horrores biológicos que são a marca registrada, né? Nossa missão hoje é destrinchar esses momentos-chave, as táticas que eles usam para sobreviver e o que essa luta toda diz sobre enfrentar um inimigo como a Umbrella. Vamos nessa! Com certeza. O clima de tensão máxima o tempo todo. É perigo constante. A sombra da Umbrella parece estar em cada esquina. E ainda tem os dilemas morais que os personagens enfrentam, né? O material mistura bem a ação frenética com uns momentos que exploram, assim, a cabeça dessa galera sob pressão extrema. Pessoas forçadas a lidar com o extraordinário, o aterrorizante. É ver como essas circunstâncias extremas moldam ou quebram as pessoas. E já começa quente, né? Com uma perseguição no Maine, o grupo, David, que parece ser o líder tático, John, o piloto que manja muito, Leon, o atirador, Claire, que já passou pelo inferno de Raccoon City, e a Rebecca, a médica com conhecimento bioquímico essencial. Eles estão tentando chegar numa pista de pouso para fugir para a Europa. Só que aí aparecem uns sedãs pretos caçando eles. Provavelmente da Umbrella ou alguma força comprada, né? Exato. A minivan dele está levando uma surra, cheia de marca de bala. Aí o David tem uma ideia arriscada: usar uma barricada de obra para fazer um dos carros bater. Funcionou, mas foi por pouco, hein? Nossa, é por muito pouco. E essa dinâmica inicial já mostra bastante coisa, né? Você tem a liderança fria do David, que é crucial, mas a habilidade do John como piloto fica limitada pela minivan, que não é grande coisa para uma fuga dessas. É verdade. Aí o Leon, que é relativamente novo no grupo, tem que assumir um papel de combate ali, na linha de frente. E a Claire e a Rebecca, que não tem esse histórico de combate direto, são jogadas no meio da ação também. Isso reforça aquele tema, gente com habilidades diferentes tendo que ir além do limite em situações extremas. Sim. Tá envolvida, aumenta a paranoia, sabe? Exatamente, essa desconfiança tá sempre lá. E ainda tem a preocupação real com stars desaparecidos na Europa, Chris e Jill, Barry. Isso pesa muito, especialmente para Claire, que tá atrás do irmão, o Chris. Com certeza. A última notícia que eles tiveram que a Jill estava perto do QG da Umbrella na Europa. Só deixa ela mais angustiada, né? Sem dúvida. Essa busca pelos colegas é o que motiva a fuga para a Europa, né? O que torna a virada que vem a seguir ainda mais impactante. E essa virada acontece logo no avião fretado, um DHC-8 Turbo. A tensão continua lá em cima, a Rebecca tá claramente apavorada de voar num avião pequeno desses. E o John, com aquele humor ácido dele, não perde a chance de provocar, falando que é o tipo de avião que sempre mata estrelas do rock. Figuraça, esse John. Pois é. Enquanto isso, o Leon tá lá, viajando nos pensamentos dele, a conexão com a Claire, que nasceu lá em Raccoon City, e aquela sensação de não ser bom o bastante perto dos veteranos como o David e o John. Ele pensa na Ada Wong também, aquela figura misteriosa que ajudou ele e por quem ele claramente sente algo, fica se questionando. E é nesse clima todo que surge, do nada, o Trent. Ah, o Trent. Esse cara é um enigma total. Alto, sorriso fácil, um sobretudo caro, aparece vindo da cabine como se fosse o dono do avião. Ele já tinha dado umas dicas meio estranhas para os STRs antes, né? Sobre a mansão Spencer, Caliban Cove. Sim, lembro disso. Aí ele revela que manipulou toda a situação do voo. O piloto é contato dele e desvia eles da Europa. Garante, assim, sem muita prova que o Chris e os outros estão seguros por enquanto. E propõe um novo destino, uma instalação secreta da Umbrella em Utah, chamada O Planeta. A missão? Roubar um livro de códigos de um tal Jay Reston. Rápido, antes que um novo sistema de segurança entre em vigor? Peraí, um desvio total de rota. Baseado na palavra de um cara misterioso que praticamente sequestrou o avião deles? E ele ainda fala da White Umbrella, a divisão de armas biológicas, como se estivesse dando palestra. A reação do pessoal não deve ter sido boa.
Boa, foi péssima. O Trent é todo evasivo sobre os motivos dele, né? Isso gera desconfiança na hora, principalmente no John, que fica uma fera, quase parte pra cima dele. Imagino, mas a oportunidade estratégica é muito grande, né? Conseguir um livro de códigos da Umbrella, isso poderia expor muita coisa. É um risco, mas um risco calculado, talvez. Uhum. E a pergunta do Leon sobre a Ada Wong só adiciona mais mistério. A resposta do Trent é super enigmática, tipo, o sacrifício dela por você já diz tudo. Deixa o Leon mais confuso ainda. O Trent joga nas sombras, né? Manipula as peças. Mas pra quê? Qual o objetivo final dele? Essa é a grande questão. Apesar da raiva, da desconfiança, especialmente do John, a chance de pegar esse livro de códigos, que seria uma arma importante contra a Umbrella, acaba falando mais alto. Eles aceitam ir para Otá. A chegada lá é meio desoladora, uma estação meteorológica que parece abandonada no meio do nada, escondendo a base subterrânea, o planeta. O plano é entrar quietinho, eles escalam a cerca, que surpreendentemente não tem muita segurança, e entram num galpão. Empoeirado, cheio de equipamento velho, luz piscando. Clima de filme de terror já. Total. Seguindo as dicas meio vagas do Trent, eles acham um painel de controle escondido atrás de um diagrama falso na parede. E enquanto eles estão nessa entrada furtiva, a gente vê o outro lado. O Jay Reston, o supervisor temporário do planeta. Ele está lá na sala de controle subterrânea, todo orgulhoso da instalação. Um campo de testes para BOWs em ambientes simulados. Floresta, deserto, montanha, cidade. Por isso o apelido Planeta, né? Entendi. A arrogância dele é clara. Tá mais preocupado em impressionar os chefes do que com a segurança de verdade. Mas essa confiança dele some rapidinho. Quando ele vê nos monitores, né? Exato. Vê que os invasores não só acharam o acesso secreto, como tem um código que funciona. O David digitou lá. Aí o pânico bate forte no Reston. E aqui a coisa complica de vez. Reston, desesperado, tenta impedir eles de entrarem no elevador principal que desce para a base. Ele lembra de um controle manual, mas não acha a chave. Corre para outro painel e consegue travar a porta externa. Bem na hora que o elevador com o Leon e o John começa a descer. Nossa! O David, a Claire e a Rebecca ficam presos lá em cima, no galpão. Que momento crítico. Foi o pânico do Reston que causou isso. Conseguiu dividir a equipe bem na hora errada. Agora são duas frentes de perigo, né? Leon e John isolados lá embaixo, prestes a encarar sabe-se lá o quê. Uhum. E o David, a Claire e a Rebecca na superfície, com reforços da Umbrella a caminho. O Reston já sabia que vinha um helicóptero tático. A situação ficou muito, muito pior para todo mundo. Vamos ver o que acontece com o Leon e o John lá embaixo primeiro. Eles saem do elevador num corredor que parece de hospital futurista, sabe? Tudo branco, polido, vazio. Aí o elevador para de funcionar. Pronto, estão isolados mesmo. Decidem procurar os funcionários e o tal do Reston. Eles encontram e rendem a equipe, juntam todo mundo no refeitório, mas falta um, o eletricista, Henry Cole. Ah, o Cole. E aí entra a manipulação do Reston de novo. Ele vê o Cole escondido perto das celas das criaturas pela câmera e entra em contato pelo comunicador. Mente na cara dura. Diz que os invasores são assassinos perigosos, que o Cole precisa atrair eles para a entrada das fases de teste para ele poder prender todo mundo. O Cole, apavorado, sem saber de nada, concorda. Que canalha esse Reston. Total. Então, quando Leon e John acham o Cole, o Reston solta gás lacrimogêneo ali, forçando os três a entrar na fase 1, a floresta. Só lá dentro, encurralado com eles, que o Cole percebe que foi enganado. Aí ele começa a explicar sobre as fases, as criaturas, os Dax, que são tipo pterodátilos modificados, Isso. os Scorps, escorpiões gigantes, os Hunters e os Speeders. Mal ele acaba de falar, os Dax atacam. A luta é descrita como bem intensa, os bichos são resistentes e a munição já começa a faltar. Essas fases são quase uma narrativa ambiental, né? Cada cenário revela um tipo de teste da Umbrella, mostrando como eles transformam ciência em horror puro. A resistência absurda das BOWs e a preocupação constante com a munição deixam tudo mais tenso. Não é só matar monstro, é sobreviver a um pesadelo planejado gerenciando o pouco que você tem. Eles conseguem passar para a fase 2, o deserto.
O calor infernal, dunas de areia, o Cole alerta sobre os Scorps. E eles aparecem, gigantes, com umas carapaças duras e um líquido que cicatriza as feridas rápido. A coisa fica tão feia que o Jon tem que usar uma granada para se livrar de um grupo. Olha o desespero aí. O uso da granada mostra que não tem mais espaço para delicadeza. Cada confronto exige mais deles, dos poucos recursos que têm. Conseguem matar os outros mirando nos olhos. Um ponto fraco que descobriram meio na sorte. Enquanto isso, lá em cima, pro David, Claire e Rebecca, a coisa não estava fácil também. Eles ouvem o helicóptero da Umbrella chegando. Precisam sumir. E o David mostra de novo que pensa rápido. Atira nas fechaduras de 2 galpões para distrair os soldados, forçando eles a checar o primeiro. Aí eles se escondem no segundo. Boa tática. Quando os soldados entram no segundo galpão, o David usa gás lacrimogênio e uma granada para cobrir a fuga deles pelos fundos. Uma manobra arriscada, mas funcionou. Mostra a experiência Esteares, né? Exato. Só que na confusão da fuga, a Rebecca se machuca. Ah, não. Ela cai de umas caixas onde estava escondida, bate a cabeça, tem uma concussão e ainda leva um tiro de raspão na nádega esquerda. Ai, coitadinha. Eles conseguem fugir para o deserto gelado lá fora, ficam esperando, congelando, enquanto o David tenta ver o estrago e pensar no que fazer. Que situação. E aqui a gente vê bem o contraste das ameaças, né? Embaixo, o Leon e Jon contra a BOWS em cenários controlados. Em cima, David, Claire e Rebecca contra soldados humanos, bem armados, numa busca organizada. A lesão da Rebecca é séria, não só pela dor, mas porque mostra como eles dependem um do outro. Cada um é vital. Uma baixa compromete todo mundo. O custo físico e emocional dessa luta é enorme. Sim. Mas o David deduz certo que a maioria das tropas vai embora com o helicóptero. Isso daria uma brecha para eles. Voltando para o inferno subterrâneo. Leon, Jon e Cole entram na fase 3, a montanha. Ambiente rochoso, cinza, um desfiladeiro, uma ponte de corda toda capenga. É lá que eles encontram os Spitters. Uns bichos meio répteis, meio anfíbios que cospem ácido. Credo. A ponte cede quando o Jon está atravessando. Ele quase cai de uns 15 metros, mas o Cole consegue puxar ele no último segundo. Mais uma vez por um tris. Nossa. Usam mais granadas para se livrar dos Spitters que sobraram. Olha a interação do Jon e do Cole aí. O Cole, que começou como vítima manipulada, agora está salvando ativamente um dos invasores. É uma virada importante para o personagem dele, né? Uma aliança forjada ali na hora da necessidade. Verdade. E o próprio ambiente é um perigo. Sim, não são só as criaturas. Chegam na fase 4, a cidade. Uma réplica sinistra de quarteirões urbanos à noite. Tudo vazio. O cenário perfeito para os Hunters. Ah, os Hunters. Clássicos. Aquelas BOWs humanoides com garras gigantes e uma camuflagem que dá medo, se misturando nas sombras. É o Cole que dá a dica crucial. Tem um corredor de serviço atrás das paredes falsas da fase. Uma rota de fuga talvez mais fácil que a porta principal trancada. Mas, tragicamente, quando eles estão chegando perto dessa entrada, um Hunter ataca. O Cole empurra os outros e leva o golpe fatal. Poxa vida, que momento. O arco do Cole se fecha de um jeito tão trágico. De cúmplice relutante a participante ativo na sobrevivência até o sacrifício final. É pesado, mas muito importante para a história. E no último suspiro ele faz um pedido pro Leon e pro Jon. Libertem o Fóssil. O Fóssil. É, uma criatura poderosa que a Umbrella mantém congelada no laboratório principal. Ele quer vingança contra o Heston e a Umbrella. Caramba! Isso joga uma questão moral pesadíssima no colo deles, né? Libertar outra BOW, talvez incontrolável, catastrófica, só por vingança ou como distração para fugir, e a missão original do livro de códigos como fica. Exato. É uma escolha terrível, nascida do desespero, da perda, o que é justificável quando se luta contra o mal como a Umbrella. Complicado. Enquanto eles lidam com isso lá em cima, David, Claire e Rebecca, já se recuperando um pouco, agem. Eles neutralizam os guardas que sobraram. Um deles, um tal Matador Berman, é enganado fácil pela Claire fingindo estar ferida.
cortam as comunicações externas e acham um elevador de serviço funcionando. Boa. Começam a descer, tensos, sem saber o que vão encontrar lá embaixo. Os fios da história estão prestes a se juntar. Equipe de cima descendo para o olho do furacão, enquanto a dupla de baixo está abalada pela perda do Cole e com essa decisão difícil nas mãos. Tensão no máximo. E a convergência acontece do pior jeito. O Heston, em pânico total porque as comunicações caíram e porque Leon e John sobreviveram aos Hunters, foge da sala de controle. No corredor, ele dá de cara com David, Claire e Rebecca saindo do elevador de serviço. Não acredito. Ele agarra a Rebecca, usa ela de escudo humano, ameaçando matar com um revólver .38, e nesse exato momento, Leon e John aparecem vindo do corredor das fases. Que cena! O impasse total. Heston desesperado com a Rebecca de refém, cercado por todos os lados, e ela ainda debilitada. A tensão é palpável, mas o resto não aguenta. Ele empurra a Rebecca para cima dos outros e corre para a fase 1, trancando a porta atrás dele. Só que aí, ouvem-se sons de destruição massiva vindo do laboratório. Leon e John tomaram a decisão. Cumpriram o último desejo do Collar. Libertar um fóssil. Exato. A criatura emerge. É descrita como imensa, reptiliana, com braços de aranha, imparável. E ela ignora completamente os humanos. O foco dela é destruir a instalação. Uma força da natureza solta ali dentro, nascida da própria tecnologia da Umbrella. Que ironia. E essa criatura intercepta o Heston quando ele tenta fugir pela fase 1. A morte dele é rápida, violenta. Fim da linha pra ele. Aproveitando o caos total, com a criatura quebrando tudo e o planeta começando a desabar, o grupo consegue chegar ao elevador principal e começar a subir para a superfície. E no meio dessa fuga maluca, a reviravolta final... Ainda tem mais. Tem. A Rebecca revela que, apesar de tudo, do sequestro relâmpago, do ferimento, ela conseguiu pegar o livro de códigos do bolso do Reston. Mentira. Que presença de espírito. No meio daquele caos todo, ela conseguiu. Objetivo cumprido, quase sem querer, depois de tudo aquilo. Incrível. Recapitulando então, começou com uma fuga para a Europa, virou uma infiltração suicida numa base secreta da Umbrella. Enfrentaram horrores biológicos, perderam o Ariado, o Henry Cole, mas escaparam por um triz. Saíram com cicatrizes, com certeza, mas também com um prêmio inesperado, o livro de códigos. Os termos aqui são fortes. Sobrevivência é mais que instinto, é cálculo, é recurso, é confiar desconfiando no meio do caos. O preço de encarar a Umbrella é altíssimo, física e mentalmente. E as linhas morais ficam bem borradas, né? A decisão de soltar o fóssil é um exemplo claro disso. Sim. É uma luta que testa a resiliência humana, os laços que se formam no trauma, e não dá para esquecer o Trent. Verdade, o Trent. Fabo, como a gente vê no finalzinho, estava observando tudo de longe, via satélite, parecendo satisfeito. Isso sugere que o planeta foi só uma peça num jogo muito maior que ele está jogando contra a Umbrella. Exato. Essa sombra do Trent paira sobre tudo e deixa a gente pensando, né? O Colley pediu para soltarem um monstro por vingança. Até onde se pode ir para lutar contra um mal como a Umbrella? Usar as armas do inimigo contra ele, mesmo que seja um Bio-Walls. É aceitável? Uma pergunta difícil. E agora? Com esse livro de códigos na mão, mas ainda fugitivos, com a Rebecca ferida e sob o olhar atento e manipulador do Trent. Qual o próximo passo para esses sobreviventes? O que eles vão fazer com essa informação? E a que custo? Fica a reflexão. Resumindo o mundo.